Em 3 aulas, eu fazia isso com o meu aluno e botava ele no grupo de iniciantes, onde agora ele entendia qualquer das aulas. Porque pensa o seguinte... Como é que você, já que é o pulo do gato, essa metodologia, como é que você, da onde veio as referências, né? E você falou, e também eu sei disso, entendo, e acho que esse é um outro pulo do gato, é que não é uma coisa estática, né? Você está sempre evoluindo naquilo e se questionando, né? E imputando mais coisas, sentindo a sociedade como um todo e falando, porra, agora a gente precisa dar mais ênfase naquilo. Mas como é que foi? Porque assim... Deve ser um negócio muito difícil você desenhar um negócio e falar assim, isso aqui eu acredito vai dar certo e dá, né? Porque se a gente volta, né, pro lado do que eu acho que vai dar certo, eu vou falar assim, pô, irmão, eu vou botar a galera pra treinar, a galera vai gostar, mas não é isso que acontece. Então parece que o que vai dar certo não é o que dá. E quem tem uma metodologia, eu tive até uma experiência agora fui pro Hawaii e encontrei com Caveirinha lá. Por acaso, assim, a gente se falou, ele falou, porra, vem conhecer minha academia. E eu fui com umas expectativas, assim, meio que, tipo, nada demais, né, assim, não desmerecendo, porra, porque eu conheço ele de muito tempo. E, cara, quando ele me mostrou o negócio do cara, eu fiquei impressionado. A organização que ele tem, e ele falou, cara, eu só consigo dar certo o negócio, eu só tenho isso aqui porque eu criei uma metodologia e sigo a risca. Isso. Porque enquanto era eu não tinha, né? Então assim, a partir do momento que eu coloquei, né? Mas no início você não acredita. Então assim, como é que você consegue enxergar esse caminho e acreditar nele e falar assim, esse é o caminho? Então, eu tenho 2 pontos aqui, né? O primeiro, eu tive fui dar um seminário na Alemanha, encontrei um cara que estava fazendo meu seminário. Na época ele devia ter os seus 50 e poucos anos e tal. E ele falou, pô, Fábio, tô apaixonado por jiu-jitsu, mas isso aqui é muito difícil, cara. O treino de vocês é muito duro. Era uma época que, cara, era década de 90 ali, era aquecimento militar e treino marcial, né? Era tudo que expulsa as pessoas. Cheiro ruim. Preocupação com isso era pouca também e tal. E aí eu tava dando aula, tava dando esse seminário, e ele falou, porra, eu sou instrutor de 21, que é uma espécie de Kung Fu, né? Ele falou, sabe quantos alunos meu professor tem aqui na Alemanha? Eu falei, eu não tenho a menor ideia, tal, não conhecia nem sabia o que era 21 na época. Ele falou, 50 mil. Eu falei, 50 mil? Cara, a Aliança na época devia ter uns 1.000, 1.500, né? Já era uma equipe consolidada e tal. Eu falei, nossa, eu preciso ver uma aula de 21. Aí eu fui na aula. Fui assistir a aula não tinha absolutamente nada de interessante em termos de marciais, assim, não era uma coisa de eficiência, não era uma ginástica. Eu entendo o cara fazer um crossfit e falar, pô, cara, muito legal, eu tô aqui, super malhação, divertido e tal. Não era isso também. Eu falei, como é que esse cara tem 50 mil alunos? Mas ele tinha um sistema onde o aluno sabia exatamente o que ele precisava fazer, para onde ele precisava ir. Ele tinha criado a jornada do aluno de uma forma muito transparente, muito fácil do cara compreender e sempre com goals muito perto. Então o cara ia de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra. Esse cara ia ganhando as coisas lá na metodologia do cara. Eu falei, cara, o jiu-jitsu está fazendo tudo errado. A gente tem o melhor produto, mas a gente não consegue ter. Ninguém tinha, não é que a Aliança não tinha, ninguém tinha aluno. Todas as academias estavam encolhendo, porque estavam cada vez mais voltadas para a competição. E nessa época, o mestre Hélio Gueixe já falava, né, que estava errado e tal, mas a gente não... Qual era a minha referência? A minha referência, eu entendi que a gente tinha que criar uma metodologia. Eu falei, cara, tá errado. Todo mundo misturado não dá. A gente tem que separar os níveis, tá aí. O que eu vou ensinar para cada nível, como é que eu escalo isso? Porque a minha preocupação não era na minha academia. Na minha academia estava fácil. Como é que eu ia replicar essa história? A minha base era o currículo de 36 aulas da Academia Gracie, que eu tinha aprendido nele, porque o Jacaré usava esse currículo, a gente tinha na parede, eu escrevi todas as aulas, a gente dava aula particular baseado no currículo. Eu falei, como é que eu transformo isso numa metodologia de aula coletiva? Porque esse que era o desafio.
Porque o aluno vem hoje, na particular é mole, mas a coletiva, o aluno vem hoje, não vem amanhã, e o aluno que veio hoje veio amanhã também. Então o cara tem um cara de 2 aulas e o de 1. E, puta, imagina isso. Essa era a dificuldade. E aí a gente criou um sistema. Eu falei, cara, o que é essencial o cara saber um básico de jiu-jitsu? Eu, cara, enxuguei isso no máximo e consegui compactar isso em 3 aulas. Em 3 aulas eu consigo ensinar o cara todas as posições para ele saber onde ele está. Eu tinha uma primeira aula que era uma aula basicamente comercial, como é que eu convenço esse cara que o jiu-jitsu é incrível. Então era uma primeira aula com essa finalidade, mais do que qualquer outra coisa, e 2 aulas eu tinha que situar o meu aluno onde ele estava. Então o que é guarda, o que é passagem de guarda, o que é montado, o que é costas, né? E fazer ali uma conexão mais básica possível. Em 3 aulas eu fazia isso com o meu aluno e botava ele no grupo de iniciantes, onde agora ele entendia qualquer das aulas. Porque pensa o seguinte, você já entendeu o que é guarda. Você está ali, você precisa se proteger, coisa e tal, e você pode inverter a posição. A raspagem que eu vou te ensinar, pouco importa. Se eu vou fazer raspagem com a mão na perna, se eu vou fazer uma raspagem tesourada, se eu vou fazer uma raspagem com a mão na faixa, tudo isso são variações de um mesmo tema que você já compreendeu. Você está fazendo guarda, e você tem a possibilidade de inverter a posição e ir para cima. Né? Então, se eu botasse o cara na aula da tesourada, ele entendia. Mas se ele caísse na aula 17, que era a raspagem do pêndulo com a mão na perna, ele também entendia. Então o cara fazia 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, e voltava pro... E aí a gente começou a fazer. E aí isso foi, obviamente... 1 milhão de dificuldades. Primeiro, os professores tinham que estar habituados a fazer isso. Os professores trouxeram outros inputs. A gente foi arrumando, a gente foi adequando. Né? E talvez a maior dificuldade que eu entendo que muitos professores de jiu-jitsu tenham é porque eles, por serem os professores e por serem os mais graduados, eles são pouco flexíveis em ceder numas brigas que não vale a pena brigar. Então, aceitar as imperfeições fez com que eu conseguisse progredir com a metodologia. A Aliança já tem a metodologia há mais de 20 anos. Né? Hoje ela é 1 milhão de vezes melhor do que era lá atrás. E ela foi sendo adaptada, mudada, trocada. Teve uma hora que a gente tinha 25 aulas no programa de iniciante, a gente trouxe para 20, a gente mudou o enfoque, trouxe muito mais para uma aula de defesa pessoal do que de uso de kimono, né, nesse primeiro momento, para que o aluno tivesse esse entendimento da defesa pessoal conectado já com a técnica, mas né, qual o sentido de eu ter uma guarda-aranha? Eu não preciso. Né, eu posso deixar essa técnica um pouco mais para frente. No nível intermediário ele vai aprender. Né? Então a gente foi adaptando a metodologia para chegar no que a gente tem hoje. Mas fala, pô, Fábio, é perfeita, está pronta? Falo, não. Ela continua nessa evolução. Mas isso definitivamente mudou o jogo, né? Isso definitivamente transformou a academia em número de alunos de uma forma inimaginável. Sim. É incomparável. Quando eu vejo hoje academias que ainda insistem no modelo todo mundo junto, eu falo, puta, a chance de dar certo é muito pequena, entendeu? Para não dizer que é 0. Sim. Porque você compromete essa iniciação do aluno, né? Você não dá tempo do aluno se apaixonar pelo jiu-jitsu. Só sobra os casca-grossa, entendeu? Que conseguem passar por aquilo de uma forma, de certa maneira, tranquila para eles, porque eles têm esse grau de resiliência que já vem de outro lugar, entendeu? Sim. Não foi que ele desenvolveu no jiu-jitsu, né? Ele já trouxe isso com ele. Para mim, assim, ainda o grande desafio desse negócio todo é escalar isso, né? E você começa a lidar com outros professores que vêm, às vezes, de outras formações, de outras academias, né? E imputar o que talvez não seja tão teórico, que aí é um lado
talvez mais humano ali, né? O cara saber lidar ali com algumas coisas que vão acontecer, desde a recepção ali de um aluno novo, até desses gerenciamentos ali de crises que podem acontecer, claro. né? E aquilo ali tá fora, né? Assim, não que tá fora. Você pode escrever isso, mas Tá fora. Eu concordo é difícil, né? Eu concordo que tá fora, concordo que é difícil, mas isso não está excluído do outro modelo, né? Então vamos lá. Não tá. Você vai ter os mesmos problemas Vai ter. de conduta, de solução de problema, de postura, de forma de falar, de forma de corrigir. Tudo isso, ele de certa maneira pode estar apartado da metodologia, mas sem a metodologia ele continua lá. Sim. Então, se eu trago a metodologia para ele agora, eu criei para o meu professor um norte. Eu estou dando para ele um conhecimento para que ele fique seguro na hora de ensinar. Sim. Se ele está seguro na hora de ensinar, a transmissão do conhecimento dele já vai de outra forma. Sim. O aluno já recebe aquele... Você sabe quando a pessoa está falando com segurança do que ela está falando, Sim. né? E de quando ela está ali meio que... Então, a pessoa que vai se acostumando com a metodologia vai ganhando... vai sendo parte daquilo ali. Uhum. E claro que você tem que continuar educando os seus professores. Isso é o maior desafio. Trabalhar com gente é a coisa Sim. mais complicada, né? Mas você vai aí ter bons exemplos. Hoje a gente tem na Aliança uma plataforma, né, que é o nosso Learning Center, que é uma plataforma só para os nossos instrutores, né? Não é só para o filiado dono de academia, é para todos os professores que dão aula em qualquer academia da Aliança. É uma plataforma onde nossa metodologia está lá, mas tem uma centena de vídeos que não fala de metodologia. Sim. Que fala do tempo da explicação da tua técnica, que fala da solução de problema, de conflito entre os alunos, que fala da forma como você deve corrigir o seu aluno, que fala da etiqueta do professor, que fala do... Sabe? Então, você vai dando mais ferramenta para o professor para ele ir estudando e melhorando, né? Agora, de novo, você precisa aceitar que a perfeição não existe. E você precisa ter flexibilidade para dizer, cara, tudo bem, faz aí o que você consegue fazer. Deixa eu te dar mais uma dica aqui, ó. E aí você vai construindo tijolinho por tijolinho, né? Só que no final do dia, você vê, a gente já faz a metodologia há 20 anos. A gente já tem uma metodologia sólida. Ela não é definitiva, mas ela é sólida. Sim. Né? A entrega do jiu-jitsu na grande maioria das academias da Aliança é a entrega de um bom jiu-jitsu. Sim. Né?